Bom, hoje, dia 10 de dezembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira, e uma segunda-feira já com definição do campeão da Libertadores, depois daquela briga, aquela vergonheira toda que foi feita lá no campo do River, quando o Boca foi apedrejado o seu ônibus, não houve a possibilidade de fazer, depois de briga aqui, briga lá, e fizeram lá no Bernabéu. Bernabéu ou Barnabéu? Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Essa grande final, e o River levou a melhor. 3-1 em cima do Boca, o Boca saiu na frente, não conseguiu segurar e foi para a prorrogação. E na prorrogação, o Boca fez mais 2, terminou 1-1, o tempo normal, e o Boca acabou sendo derrotado e o River fez a festa. Aí o pior de tudo, hein? Que fizeram festa lá na Espanha, lá deu rolo, e na Argentina, então, o pau pegou de novo, cara. Na comemoração, como é que pode? Tá complicado, né? Eu até citava que eu estava, boa tarde a você, lá, você da Univale também, estava citando a preocupação das autoridades lá em segurança. Eu gostaria que o público do Marcílio Dias fosse relativo à segurança que houve lá, 4.000 policiais na segurança. Estava até achando um fato desnecessário, aquela parede que separou as duas equipes no vestiário e policiais com escudo também no meio dos jogadores ali também. Ali eu achei desnecessário, mas é precaução, tanto é que os números aí estão mostrando que houve confusão na Argentina, houve confusão também lá na Espanha. Então a Conmebol tem que mudar para 2019 e dar um basta nisso, porque daí é só para piorar. Se a Conmebol não der um basta nisso aí, não há limites para essa violência. Igor, me parece que eu andei ouvindo, não foi ler, eu não li não, mas eu andei ouvindo que a Conmebol está com ideia de fazer as finais da Libertadores em campo neutro. Você está sabendo alguma coisa? Não, ainda não. Assim, na verdade, eu estou na mesma expectativa sua ali, que eu ouvi falar, porque eles gostariam de fazer no estilo da Champions League. Então, a Champions é num estádio fora da casa de quem vai fazer as finais ali, alternativo, e aí a Conmebol também estaria partindo para este lado aí, fazer num estádio alternativo que não fosse nem de um e nem de outro que fizesse a final, já ouvi falar assim. E falando de Libertadores, o Abel Braga deve ser anunciado, hoje tem uma reunião com o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Lamin, que é o atual presidente do Flamengo. O Abel Braga já está dando entrevistas como técnico da equipe do Flamengo, e ele diz o seguinte: ele vai dar a alma para conquistar a Libertadores de 2019, comandando a equipe do Flamengo. Está sabendo de alguma coisa? O Abel Braga é realmente o nome cotado para o Flamengo? Pelo setor de imprensa, a gente ouviu falar que parece que nesta tarde ele vai ser apresentado como técnico do Flamengo. Havia a expectativa do Santos, do Vasco da Gama também, mas aí provavelmente pela Libertadores deve ser o que pesou mais para o Abel. Ele tem interesse em conquistar uma Libertadores e provavelmente hoje à tarde deve bater o martelo lá que ele deve ser apresentado como técnico do Flamengo. Bom, nós vamos aqui no nosso assunto caseiro, que ainda temos competição rolando. Tivemos aí o encerramento da Copa Primavera e agora estamos aí também nas últimas jornadas do Campeonato Amador da Liga Itajaense de Esporte, que é comandada pelo nosso amigo Paulinho. Essas finais já estão definidas? Está definido, sim, Eladio. Tivemos ontem nos jogos de retorno aqui em Itajaí, o Dom Bosco venceu ali no CEP100, no campo do CEP100, o Dom Bosco venceu por 2-1 o Beira-Mar e é o primeiro finalista, e a equipe do Natalense acabou empatando em 1-1 com Nova Geração. O Natalense vai fazer a final com o Dom Bosco. Então, domingo, dia 16 de dezembro, domingo, 10 horas da manhã, no estádio Camilo Mussi, ali no Almirante Barroso, a final da Taça Luiz Plácido Correia, do Amador de Itajaí, do futebol amador de Itajaí, Dom Bosco versus o Natalense em um jogo só. Então, e a Rádio Univale Web Catarina estará transmitindo a final do Campeonato Amador de Itajaí. E aqui, quem é o favorito? Pela vitória aqui, o Dom Bosco sobre o Beira-Mar, 2-1,
e o empate entre o Natalense e o Nova Geração, o Natalense consegue a classificação. Quem vai com mais vantagem é o Dom Bosco ou é o Natalense? Campo é neutro, né? O campo é neutro, no Barroso. Isso, Eladio. Se a gente for por números ali do campeonato inteiro ali, a vantagem é do Dom Bosco. O Dom Bosco fez números melhores no campeonato, apresentou um elenco melhor no amador ali, então a vantagem, a princípio, pelos números ali, é do Dom Bosco. Só que final é aquele negócio, tem que estar no dia certo, no momento certo e na hora certa e fazer tudo certo, né? Pode acontecer do Natalense acabar surpreendendo na final também. Esse campeonato da Liga foi um campeonato que teve um prejuízo de algumas equipes que acabaram não competindo. O número de equipes foi 6 equipes ou 7 equipes? 7 equipes, jogava, sempre folgava uma, né? 7 equipes, quando a própria Liga já teve aí o número de 10, 12 equipes participando do campeonato. Isso tudo se deve ao quê? A falta de organização aos nossos clubes amadores ou falta de din-din? Eu indico 2 coisas, Eládio. A falta do picado, né, que é o dinheiro, e a separação entre o campeonato amador e a Copa Verão do campeonato amador do presidente Paulinho e a Copa Verão do presidente Alcemir, lá da associação. Alcemir Crispim da Silva. Alcemir Crispim. Então, um campeonato deu 7 e o do Alcemir deu 8. Então, mas só que o Alcemir, vamos relembrar, que o Alcemir teve equipes de Balneário Camboriú, de várias outras cidades aqui da Redondeza que participaram da Copa Primavera. Então, acho assim que é um campeonato que a Fundação Municipal de Esporte tem que se aproximar um pouco mais desse campeonato, principalmente em termos de verbas, aí, arbitragem, algo assim, para que houvesse a necessidade de outros clubes participar aqui da nossa região, para não ter um custo tão alto aí. Acredito que a participação da Fundação iria aumentar um pouco mais a participação das equipes no campeonato devido à condição financeira. Oi, Igor. E o Atlético Itajaí? Ele continua trabalhando, ele já parou, deu férias para todo mundo, ou o departamento de base continua trabalhando, o Rony Aguilar vai permanecer, não vai permanecer? O que você está sabendo a respeito do Atlético Itajaí? Olha, Eládio, hoje em termos de categoria de base, eu vejo o Clube Atlético Itajaí como o melhor clube em termos de estrutura no momento. Eles estão ativos aí. Diz estrutura ou planejamento? Estrutura e planejamento. Estrutura que eu digo é assim, os atletas estão nas categorias. Eles ainda não têm um CT de treinamento, ainda não têm um local, mas a estrutura do Sub-9, 11, o 13, o 15, o 17, o 20, eles estão muito bem, tanto que venceram a Copa da Santa Catarina na 13, na categoria Sub-13 e na categoria Sub-15, que na 17 o Tupi ganhou do Itajaí, do Marcílio Dias nos pênaltis. Então, eles venceram a 13 e a 15 e tem agora a captação, que estão fechando com vários núcleos em Itajaí, Gaspar, Balneário Camboriú, Navegantes, Barra Velha. Então, vai muito bem a categoria. Ontem teve o lançamento do álbum de figurinhas da escolinha do Clube Atlético Itajaí. Então, tu imagina, a criançada tem um álbum de figurinha onde o pai pode ver o filho no álbum de figurinha do Clube Atlético Itajaí. Está muito bem representada e acredito que o Marcílio Dias, para o Campeonato Catarinense do Sub-20, que vai se fazer necessário, vai ter que fazer uma parceria, quem sabe, aí com o Itajaí, que também tem essa parceria no estádio ali para mandar jogos da Série C. Pode ser uma boa parceria no Sub-20 com o Clube Atlético Itajaí. Eu conversei com o Marquinhos, que é o Marcos Miller, que é o diretor de categoria de base do Atlético Itajaí, e ele me passou um dado interessante, que 14 jogadores que passaram nessa triagem da base, Sub-15, Sub-17, Sub-20, do Atlético Itajaí, estavam incorporados no time do 2019 desse ano. É muito importante porque a gente vê equipes como Criciúma, Joinville, quando se apresenta para a pré-temporada, a maioria é da categoria de base. Tem aqueles atletas profissionais que estão chegando para compor o grupo para o campeonato, só que a maioria que dá suporte para iniciar a apresentação é da categoria de base. E aí, infelizmente, o nosso Marcílio Dias não é dessa forma. Marcílio Dias ainda não tem essa categoria de base para compor a apresentação do início da temporada. Esperamos que mais breve possível, deve acontecer pelo trabalho que vem sendo feito ali do Lucas ali no Marcílio. Mas o Itajaí sai na frente porque na próxima temporada, em 2019, vai se reapresentar com a categoria de base
e alguns jogadores que o Rony, se até lá assim estiver, vai apresentar ali por julho, mais ou menos. O Rony deve apresentar os jogadores que vão representar o Itajaí na Série C. Você até mencionou aí esse tipo de parceria, e nós temos aqui várias escolinhas. Tivemos a escolinha do Carlinhos, o Carlinhos já se aposentou, não está mais fazendo a escolinha, tivemos a escolinha do Vilcinho, enfim, vários ex-atletas que estavam com o Fabiano, também tem a escolinha do Flamengo. Seria de grande interesse desses clubes que não têm estrutura, que, no meu ponto de vista, o Marcílio Dias deve criar dentro do seu corpo administrativo a categoria base Marcílio Dias. Da mesma forma como o Atlético Itajaí vem fazendo e como essas escolinhas particulares vêm fazendo. Porque a escolinha particular tem feito, tem colocado jogadores no mercado, e aqui nós não temos visto isso no Marcílio Dias e nem tampouco no Almirante Barroso. Eu vou na tua opinião, Eladio, porque o Marcílio Dias, já falei em outros programas aqui, o Marcílio Dias tem que ter a escolinha e o trabalho de base do Marcílio Dias, não tem que ser do João, do Pedro, do Ricardo, da escolinha Não, tem que ser do Marcílio Dias. E é claro que aí, tendo o coordenador desse evento, dessa escolinha, ele pode visitar outros núcleos aqui de Itajaí, a própria escolinha da ASPEM, várias escolinhas que tem aqui em Itajaí, região, e ali captar atletas, conversar educadamente com o professor e pedir o atleta e captar o atleta para treinar no Marcílio Dias. A gente sabe que existem aqueles professores, alguns pais por fora ali, que chegam diretamente no pai e no atleta, eu queria que tu fosse treinar lá na minha escolinha, que tu é muito bom de bola. E aí o professor daquela escolinha acaba nem sabendo quem levou o garoto, como foi. Então, educadamente tem que chegar no professor e dizer, olha, eu tenho interesse naquele teu garoto ali, dá para ele treinar junto com a gente lá, e aí fica um trabalho bem feito. No Marcílio Dias nós tivemos aí o Nelson Domingues, que passou por aqui, tivemos o João Alemão, mas diretor do clube, que vestiu a camisa, fez um trabalho consciente na categoria de base do Marcílio Dias, batalhou, não conseguiu os intentos todos que precisava, foi o Clóvis Furlim. O Clóvis, ele foi diretor de base do Marcílio Dias, num momento importante, onde o clube precisava crescer, mas logo depois veio aí as mudanças com Marlon, com Egon, e aí foi tudo água abaixo, aí se procurava o quê? O João Alemão, para o João Alemão vir fazer, e os outros que vieram para cá fazer, e não deixaram nada de legado para o Marcílio Dias. Eu acredito, Eladio, boto como ponto fundamental, que vieram para mais aparecer no cenário. Eu quero conquistar um título para eu ser lembrado em Itajaí do que o coletivo. Hoje tem que se trabalhar o coletivo, categoria de base, profissional, tem que fazer o coletivo e não ir lá para ser presidente e querer realmente aparecer no cenário em Itajaí, tem que fazer o coletivo. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos voltar aí já falando sobre o Marcílio Dias e as equipes de Santa Catarina que vão estar na primeira divisão, que começa no dia 16 de janeiro, já começa a bola rolar oficialmente no futebol catarinense. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira, fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E falando em Marcílio Dias continua os treinamentos, mais alguma novidade na equipe rubro-branil que se prepara para a primeira divisão? Olha, Eladio, no momento a gente está na mesma expectativa aí. O elenco composto aí por cerca de 22 atletas já no elenco. Já a maioria das posições a gente já tem quase que definida, principalmente o goleiro ali que a gente já citou, que deve ser o Tom mesmo. E aí vai se formando todo... Mas não dá, assim, aí tu já está puxando o tapete do Zé Carlos? Não, porque pelo que a gente conhece, a estrutura de treinamento que está se montando e pelos coletes, do jeito que vai se formando a equipe no treinamento... Mas tu acha que o trabalho que o Zé Carlos fez na segunda divisão, com a sua performance, que ele foi o terceiro goleiro que veio, exato, e acabou fechando legal, ele não credenciou o direito de começar como titular? Eu acredito que ele ficou muito bem. O Tom chegou e comeu o Jerry? O Jerry. Na segunda divisão foi um excelente trabalho. Agora, para a primeira divisão, para a Série A,
O Tom é um goleiro aí já mais cascudo, aí já campeonato paulista, já vários campeonatos importantes aí como currículo, então acredito que ele deve segurar esse rojão para o início do campeonato. E é claro que aí, se houver a oportunidade, o Luiz Carlos é o imediato ali e vai ter também a responsabilidade de conseguir segurar esse equilíbrio do campeonato catarinense. Rodrigo Ferreira é o lateral, o Wallace Rogério ele vem se destacando na zaga, Paulinho na esquerda, Luanderson, que era do Barroso, e o Jonatas, e o Juninho Tardelli. Aí vem a dúvida, Giba ou Jean Dias. A grande dificuldade do Marcílio Dias, Eládio, é o setor do ataque ali. Tem tem o Sabiá, o Levac e o Anderson Ligeiro. Só que em termos de torcida itajaense, eles já conhecem os 3 jogadores e sabem que vai precisar vir um cara, um 9, que realmente faça a diferença. E continua ainda confirmado o amistoso para o dia 21, diante da equipe do Figueirense, lá na capital do estado? Está mantido lá, dia 21, o amistoso para o Marcílio Dias, lá no Cambirela, lá, Figueirense e Marcílio Dias. Então já vai dar para tirar vamos dizer assim, como se diz no futebol, medir a febre aí do trabalho que vem sendo feito aí rumo à Série A do campeonato. E os nossos clubes aqui em Santa Catarina, o Joinville fez um jogo-treino contra o Avaí e venceu, o jogo contra o Avaí 1-0. E os nossos clubes, alguma novidade nos demais clubes que vão participar do campeonato catarinense? Praticamente fechado, Elado. Fechada a comissão técnica, algumas novidades ali. O Marcílio Dias vai de Vaguinho, Criciúma vai com o Doriva e apresentou também o Ricardo Rocha como superintendente. O Ricardo Rocha é o ex-São Paulo, também Botafogo. Ele vai mais como um cônsul do Criciúma ali para visitar outras equipes, fazer o meio-campo. E então lá Criciúma é o Doriva, o Tubarão o Silas, Figueirense já apresentou o Emerson Maria, o Avaí renovou com o Geninho, Chapecoense mantém o Claudinei, temos que ver porque hoje a gente vai ter eleição lá na Chapecoense. A Chapecoense hoje tem eleição da sua nova diretoria. Tem a sua nova diretoria, inclusive... Mas quem vai concorrer? Já sabes quem vai concorrer? Bom, aí é interessante porque os dois que vão concorrer é o Plínio Diniz... É o que está tocando, né? É o que está tocando, é o Plínio Diniz e o César Dalpiva. O Plínio é conhecido como Maninho e o César é conhecido como Mano. Então é o Maninho contra o Mano ali. O Plínio vem prometendo indenizar as famílias que tiveram aquele desastre lá. Diga-se passagem que o Plínio, desde o momento do acidente, ele assumiu a presidência da Chapecoense e está tocando até agora, terminando o mandato. Exato. E o César Dalpiva, quem é o César? O César é o responsável pela categoria de base da Chapecoense. Então, está uma briga muito grande ali nos setores internos ali da Chapecoense para a eleição. Hoje, às 18 horas, lá na Chapecoense, eleição. Então, tivemos, aí com a eleição, a princípio, a Chapecoense mantém o Claudinei. Aí, dependendo da eleição, a gente vai ver se é mantido realmente. O Brusque já apresentou o Paulo Baier, o Metropolitano Mabília, Joinville, Zé Teodoro e o Hercílio Luz, aí é surpresa. O Hercílio Luz assumiu agora o técnico China Balbino. O China, que era do Tubarão, muito questionado pela torcida, pelos próprios jogadores ali no trabalho dele. Ele não assumiu o Tubarão para 2019 e aí ficou no rival ali do lado, ali vai para o Hercílio Luz, o técnico China Balbino. O Joinville estava namorando com o Wagner Lopes, que estava trabalhando lá no Joinville, então ele firmou com o Zé Teodoro. Zé Teodoro é o técnico já apresentado também do Joinville. E o Hercílio Luz, que vinha com o Edson Vieira, trocou pelo China. Pelo China ali, vamos ver ali. A única novidade, realmente assim, de grande impacto, é porque não se esperava realmente que um técnico que não foi tão bem no Tubarão, o pessoal da imprensa, torcida, foi muito questionado o China, o seu trabalho. E aí o Hercílio foi campeão da Copa Santa Catarina em cima do Tubarão e aí resolve acertar com o técnico do Tubarão, realmente não deu para entender. E pela análise aqui das comissões técnicas, você ficaria com quem? Emerson Maria no Figueirense, Geninho no Avaí e Silas no Tubarão. Mabília não tem muito currículo, o Zé Teodoro também, o China tem esse histórico lá do Hercílio, do Tubarão. Você ficaria com quem aqui, o comandante melhor?
Olha, vai ser um Porque campeonato... o Claudinei é o único treinador que dirigiu 3 equipes na zona do rebaixamento e salvou a Chapecoense. É verdade, Só que aqui, dentre os técnicos, o que me agrada aqui, vamos falar assim em grande porte, o que me agrada aqui é o Geninho. O Geninho é um técnico assim... 72 anos, eu acho que é isso. Né? Acho que até chegou 70 aí. E picos. Me agrada muito o trabalho dele, muito consistente. Isso quer dizer que os velhinhos agora estão retornando aí, o Filipão no Palmeiras, os velhinhos, nós acabamos de falar aqui no Abel Braga, os velhinhos estão retornando? Eles conseguem lá de fazer esse trabalho de imediato, assim, de resultados. O futebol brasileiro o resultado ele vai muito à frente, assim, do que os trabalhos de categoria de base, que tem que ter um trabalho mais lento para conseguir fazer acontecer. O futebol brasileiro, ele pede o resultado de imediato, então, esse pessoal, o Geninho, o Felipão, o Abel, eles sabem dominar muito essa parte do psicológico, de saber conversar com os atletas, mais um paizão ali, e consegue juntar o trabalho junto com essa amizade aí. E o que aconteceu com o Renato Gaúcho, que estava namorando com o teu time lá, com o Flamengo, e o Renato Gaúcho namora, e quem acabou beijando foi o Abel Braga? O pessoal estava muito consciente que o Renato iria para o Rio de Janeiro, aí já começa a misturar as coisas, o Renato vai porque ele gosta do futebol, ele já vai estar na praia, vai dar tudo certo ali. Só que o Renato sabe que ele assumindo o Flamengo, ele indo para a praia, ele sequer vai conseguir ter um lazer ou jogar, falar no Renato, o Renato tinha pedido para a diretoria do Grêmio, para ficar no Grêmio, um dos itens é fazer um campo de futevôlei. Um campo de futevôlei para ele poder praticar. Praia, né? Para ele poder praticar. Ali no Rio Guaíba ali? Pode ser. Ou na casa dele, né? Na mansão que ele mora, né? Ele mora numa mansão. Realmente o Renato, em termos de estrutura financeira, agora vai ser inaugurada uma estátua dele lá na região ali próximo ao estádio ali, a arena do Grêmio ali, vão realmente... Até o pessoal estava achando interessante que ele iria para o Flamengo e tinha que inaugurar a estátua no Grêmio, mas realmente ele ficou e vão inaugurar a estátua do Renato Gaúcho lá na arena do Grêmio. Tá podendo ali o Renato Gaúcho. Bom, só para finalizar esse assunto de hoje, da segunda-feira, ainda continua em pauta uma briga dos clubes da Série C para aumentar o número para 15 clubes. Já tiveram uma reunião, nessa reunião a Portuguesa e o Santa Catarina esbarraram no caderno de encargos, não sei se eles vão retornar, porque em abril eles vão ter uma nova reunião e depois em maio a segunda reunião. Eles vão ter cacife para arrumar, principalmente Portuguesa e Santa Catarina, arrumar estádio, condições para competir? Olha lá, eu sou mais a Federação Catarinense, eu visto a camisa da Federação nesse aspecto aí. Incluo também o Curitibanos também, que vem lá de uma outra cidade lá de Curitibanos, pelo menos é a estrutura para jogar em Paulo Lopes ali, então incluo o Curitibanos também nessa análise aí de problemas ali, tiveram vários problemas este ano para jogar a Série C, então incluo eles também. E assim, se der para cumprir o encargo, participa, joga, é muito legal. Se não der para cumprir o caderno de encargo, valeu, muito obrigado, fica para 2020 até se organizar e conseguir fazer uma estrutura para que atletas, dirigente, torcedor possa ter condição de assistir uma Série C de qualidade ali para que possa acontecer dentro do caderno de encargos. Eu já vou mais além. Além do caderno de encargos, esses clubes que querem vir para a Série C do campeonato, que é o primeiro estágio para entrar no futebol profissional de Santa Catarina e do Brasil. Então, esses clubes teriam que ter uma estrutura mais ou menos parecida com o que está fazendo o Atlético Itajaí aqui na nossa cidade. Exatamente. Então, eles estão pensando numa estrutura de escolinha, uma estrutura de fortalecer a sua imagem, fortalecer a sua estrutura financeira para poder decidir. Porque se vir simplesmente com jogo de camisa, eu não deixaria entrar. Eu também. Eu penso igual a ti, Eladio, tem que fazer a análise da estrutura desse clube. Eu, como repórter de campo, eu vi muita coisa esse ano aí, jogador passando fome, sem almoço, para vir jogar sem almoço, e uma desorganização dentro do campo em termos de escalação, não sabendo, em cima da hora que a gente tem ali
que saber a escalação, então realmente muito atrapalhado ali. Eu acho que tem que ter toda essa organização para funcionar. Eu até acredito que a federação não tem esse poder dessa exigência, então ela se apega exatamente na estrutura do estádio, em condições de mandar os seus jogos. Igor, estamos terminando o programa dessa segunda-feira. Ficou de bom tamanho o título da Libertadores para o River ou você estava torcendo para o Boca? A grande decepção foi o condicionamento físico das duas equipes. Achei muito abaixo ali, jogador sentindo cãibra, ainda com aquele frio danado lá na Espanha, mas merecido o River ali, campeão também. Parabenizar a equipe do Pato, aqui do Paraná, foi campeã nacional de futsal em cima do Erechim ali. Então a Liga Nacional foi para o Pato aqui do Paraná. Tudo certinho ali, ficou de bom tamanho. Um abraço, Igor. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, mais um Uniesportes aqui na Univale. Um grande abraço, até amanhã. Tchau.